Num oferecimento de Ravelli Tecidos e Diamond Black Store, está no ar o nosso Prosa Café de hoje. E nós vamos conhecer mais uma linda história, porque o Prosa é para contar histórias de gente da nossa cidade, gente da nossa terra, nosso povo, que nos dá muito orgulho. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Prosa Café o primo, lá da Droga Gênesis, lá da Móveis Gênesis e também da Gênesis Pesca e Camping. Primo, seja bem-vindo. Olá, meu amigo, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você nessa palestra. E eu me sinto muito orgulhoso de receber o seu convite e estarmos aqui juntos. Eu que me sinto orgulhoso, até porque, como eu estava comentando em off, você é um amigo que a vida me deu de presente, né, e que eu tenho muita satisfação em tê-lo aqui com a gente. E eu quero começar, primo, pedindo para você contar para a gente a sua história. Conta um pouco da sua história, de onde você veio, de sua família. Pode ficar à vontade. Bom, meu amigo, a minha história é uma história, eu considero uma história muito bonita, porque eu sou aqui mesmo da cidade de Itapaci. Eu nasci aqui na cidade, meus pais vieram para cá em 1957. Meus pais são mineiros e vieram para cá, para a cidade de Itapaci. E eu nasci no ano de 1962. Nasci ali no setor Água Fria e convivi com meu pai apenas 2 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe ficou com 9 filhos. Eu e mais 8. Somos o total de 6 homens e 3 mulheres. E quando meu pai faleceu, minha mãe pegou a aliança do meu pai, tirou do dedo dele e colocou no dedo dela, e ela nunca mais rumou outro homem, outra companhia para estar na vida dela como esposo dela. Ela cuidou dos 9 filhos, não doou nenhum filho para ninguém, com muito trabalho, muita luta, muita dificuldade. Crescemos aqui nessa cidade, trabalhamos muito, não foi fácil, principalmente para meus irmãos mais velhos, que ficou como meu pai, o Apinagésio mais velho, que faleceu esses dias, foi o que cuidou muito de mim e de todos os mais irmãos. E nós sempre fomos uma família unida. Graças a Deus, não tivemos assim conflito entre famílias, e meus irmãos sempre muito trabalhador, muito digno, né, do suor do trabalho, sempre foi pessoas que lutaram muito para adquirir alguma coisa. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, nós temos tido êxito, todos nós, por trabalharmos com honestidade e dignidade. E nós sempre dizemos, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por tudo que passamos, pelas lutas, as dificuldades, os altos e baixos que a vida às vezes nos proporciona. E hoje estamos aqui, né, com meu amigo aqui nessa prosa e café, com muito prazer. Tá certo, então, uma história muito bonita, já deu para você perceber aí que aqui se trata de mais uma história de sucesso aqui da nossa querida Itapaci. E nós vamos dando sequência aqui no Prosa Café, e você que está acompanhando a gente nas nossas redes sociais, você que está, né, tem a Leila, né, que sempre nos acompanha, dos Estados Unidos, né, pessoal de Goiânia, e também o nosso querido público de Itapaci, Santa Terezinha e Crixás. Tem alguém que você acha que precisa ouvir essa história? Manda o nosso link, tá? Porque a história, o programa de hoje promete. Primo, uma curiosidade minha aqui, que nem está no roteiro, mas por que que as pessoas te chamam de primo? Olha, rapaz, o meu nome é um nome muito familiar, né? Porque já está no vínculo da família, né? Mas o meu avô, pai da minha mãe, por incrível que pareça, chamava primo. E quando nasci, ele pediu para minha mãe, que era filha dele, né, para colocar o mesmo nome dele em mim. O meu nome era para ser Primo Rodrigues Neto. Mas quando, antigamente, naquele tempo, geralmente os pais iam registrar os filhos, era dois, três filhos, esperava ter dois, três filhos para ir registrar. Está tudo, todo mundo É, junto, todo né? mundo junto. E o meu irmão foi registrar eu e mais 2 irmãs, que são eu e 2 mais velhas. Tanto é que quando ele chegou lá para fazer o registro, ele trocou meu nome. Assim, ele pôs Primo Barbosa de Farias, e era para ser Primo Rodrigues Neto.
porque puxaria do meu Puxaria do avô, né, o avô. neto. Uhum. E ele colocou Primo Barbosa de Farias. Então, até a minha data de nascimento, eu sou do dia 9 de outubro de 1962. Ele colocou dia 14 de junho de Nossa, que 1962. Tá? mudança, que diferença, hein, Então, primo? houve essa confusão aí, porque ficou, quando ele foi levar para fazer os registros, vinha aqui em Itapaci, né? Porque nós já havíamos mudado para uma fazenda aqui bem próximo de Itapaci, para eles trabalharem lá. Assim que o meu pai faleceu, a gente mudou para a fazenda para ter mais recurso de trabalho, né? Trabalhar. Uhum. Então, esse é o motivo do meu nome ser Primo. Mas então eu pensava que fosse apelido, porque a gente não tem mania de falar, ô primo, né? Às vezes a gente chama de. Então não é apelido, é o nome mesmo. É nome mesmo. Tem muitos nomes parecidos, como Plínio, Plínio, né? P-L-I-N-I-O, né? Plínio. Mas o meu é Primo, P-R-I-M-O. Primo Primo, mesmo, né? primo mesmo. Então, às vezes eu falo para as pessoas, ou ligo, quem está falando? Eu falo, é o primo. Ele, mas primo de quem? Um primo É de sempre quem, né? esse questionamento. Até mesmo na igreja, às vezes as pessoas brincam, falam, o único primo que é irmão é você, meu primo e Uhum. irmão. Primo e irmão. Amém por isso, né? Graças a Deus. É. Então, esse é o motivo, né? Tá aí, ó, uma curiosidade que era a minha curiosidade que eu pensava, né? Primo pode ser um apelido carinhoso, né? Mas enfim, é o próprio nome dele mesmo. Primo, como que foi a sua infância, né? Criado pelos seus irmãos, na fazenda? Conta pra gente como é que foi a sua infância. O Douglas, embora a minha infância tenha sido um pouco sofrida, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Foi uma infância assim que não tínhamos brinquedos sofisticados, mas tínhamos a liberdade de brincar, de correr, de divertir. E eu, com 12 anos, já em 1974, a gente estava morando aqui em Itapaci novamente, e eu já trabalhava, vendia pão ali na padaria do Tonico Padeiro, pai da Marta, ali na Praça do Sim. Laviola. O seu Tonico, o pai dela, era o padeiro, e às vezes, naquela época, não tinha energia. A energia que tinha aqui era de uma energia tocada à água, energia de usina. Lá onde é a barragem da Saneágua hoje, não sei se você conhece lá, Sim, sim, conheço. lá descia uma água para uma usina hidrelétrica que tinha logo abaixo. Lá tem até hoje, ainda tem as turbinas lá, tem tudo os apetrechos. Lá até ficou meio histórico do que funcionava a energia aqui no decorrer do dia. A energia era da usina. Então era pouquíssima gente que tinha energia nas suas casas. E à noite, a partir das 6 horas da tarde, tinha um motor ali onde a Celg, hoje, Uhum. tinha um motor lá, que até o Milton da Celg que fala, ele operava esse motor lá. Então, esse motor era ligado às 6 horas da tarde e desligado às 10 horas da noite. Esse motor conseguia gerar energia suficiente para a cidade, no período da noite. E no período do dia, era essa usina. Então, a energia durante o dia era mais fraca. À noite, ela era mais forte. Mais forte. E após Sabe? as 10 não tinha Não energia. tinha energia. Após as 10, a energia era cortada totalmente, né? Então, mesmo com essa dificuldade, a gente trabalhava, vendia pão, vendia picolé, engraxava. Era o trabalho que tinha aqui para criança. As crianças estudavam e trabalhavam, mas eram-se muito bem instruídas pelos pais, pessoas obedientes, pessoas que sempre fazia de acordo os pais determinavam. Num oferecimento de RS Solar, nós vamos dando sequência aqui no Prosa Café hoje com o primo que tem uma belíssima história que está compartilhando conosco. Você sabia que pode ter uma grande economia de energia em sua conta? Pois é. Na realidade, a economia é na conta, tá? Você vai poder usar a energia à vontade, a economia vai vir a conta bem pequenininha quando você instalar o sistema da RS Solar, que garante qualidade, energia limpa e com muito mais em conta, o valor muito mais em conta. Procure a RS Solar e garanta essa economia. Você merece. Nós estávamos falando aqui, né, o primo contando para a gente que durante o dia
a energia de Itapaci era fornecida por uma hidrelétrica. À noite, até às 10 da noite, era no motor, lá motor elétrico, e depois das 10 não tinha energia. Você lembra dessa parte aí? Com certeza, se você não se lembra, seus pais devem se lembrar, né? Então, compartilha aí, manda lá para o seu pai, para aquela pessoa mais que você conhece, que vai lembrar desse tempo, ela vai gostar de ouvir a nossa prosa. Então, você teve uma infância aqui, com tranquilidade, criado na fazenda, se divertindo daquela moda antiga, né? Eu também peguei um pouco dessa diversão. Nós somos a última geração, gente, que viveu sem internet. Essa É geração de hoje, verdade. né, primo, já vem ligado, conectado, Isso né, já vem com o conectado. celular. Primo, você vendia pão, engraxava, vendia picolé. Eu me identifiquei que eu também já fiz isso. Com quantos anos você começou a trabalhar, assim, na época de infância? Olha, Douglas, eu comecei a trabalhar um pouco cedo. Não Uhum, cedo, demasiadamente cedo. Eu comecei meu trabalho com 10 anos de idade. E nessa época, o primeiro trabalho meu foi a venda de pão. uhum. Eu vendia pão e a gente ia de manhã, às 5 horas da manhã, para pegar a cesta de pão e vendendo, né? E nos Sair setores? vendendo, Em ia todos nos os setores? setores, né? Era pequeno a cidade e a gente ia gritando, né? Ó o padeiro, ó o padeiro. E as pessoas já tinham aquele hábito de ouvir e já chamava a gente para comprar os pães. Isso a gente ia, eu ia, pegava a cesta às 5, 5h10 da manhã, 5h20, passava em casa, deixava os pães lá em casa para minha mãe, para meus irmãos, para mim também, né? E continuava vendendo. Assim que terminava, eu retornava à padaria, deixava a cesta lá, pegava a parte do dinheiro, né? Que me Uhum. cabia, que ele passava todos os dias, e levava e entregava para minha mãe, para Olha, ajudar na despesa para também ajudar em de casa. casa, para ajudar em casa, né? Meus irmãos todos trabalhavam na roça, né? Uns trabalhavam roçando pasto, outros trabalhavam de vaqueiro. As minhas irmãs trabalhavam também, as minhas irmãs lavavam roupa para os outros. Naquela época era muito difícil. A gente, inclusive aqui é onde é a represa do Adedi, aqui, que é essa represa do Lago Azul, Uhum. muitas e muitas vezes a minha mãe e minhas irmãs lavou roupa ali para a nossa saudosa irmã Adelaide, para a mulher do Antônio Prefeito, a dona Ana, a dona Luzanira, mulher do Valdemar de Castro. Essas pessoas eram que a minha mãe e as minhas irmãs trabalhavam para elas lavando Uhum. roupas, você entendeu? Então foi uma vida muito sofrida, muito assim, mas no entanto, de muito sofrimento, mas de muita alegria, porque sempre que estavam ali lavando roupa, tinha outras pessoas, outras mulheres, então era assim, muito alegre, sempre as pessoas Felizes, né? felizes por estar trabalhando e ali naquele lugar com tanta dificuldade, mas você poderia ver no rosto das pessoas alegria, felicidade, né? Enquanto nos dias de hoje atuais, pessoas têm máquina de lavar, tem lavar roupas, lavar louças, né? Máquina de secar, e tem uma empregada só para cuidar da casa, e às vezes ainda se acha que trabalha muito, É que é verdade. dificultoso, não é? Uhum. Então eu fico olhando assim o passado, quando eu era criança, a dificuldade que era puxar água na cisterna, não sei se você se lembra, Lembro, né? na carretilha. Na carretilha, é pesado, e tinha mulheres que lavavam roupa 2, 3 vezes por dia, puxando água naquilo ali. Então era É. muito cansativo, e no entanto as pessoas não reclamavam tanto, né? Uhum. Tinha prazer em fazer aquilo, porque era a luta do dia a dia. E Fazia hoje parte, né? fazia Não parte do tinha dia a como dia, do mudar. cotidiano da pessoa. Hoje nós vemos pessoas com um poder aquisitivo bem alto, tem praticamente tudo que almeja e ainda não tem uma vida aparentemente feliz. Às vezes a pessoa está sorrindo, está conversando, mas no íntimo da pessoa mesmo, a pessoa é uma pessoa triste, sabe? E aí eu vejo a ausência do Espírito Santo de Deus na pessoa, porque a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus e servimos um Deus que tudo pode, nós temos lutas, temos dificuldade, mas temos alegria, né? Somos É verdade. felizes porque sabemos que servimos um Deus que tudo pode, né? Então essa foi a minha trajetória de infância, foi sofrida,
Com 12 anos de idade, eu plantava roça ali no João Albino, de lá da represa. Eu colhi lá, a última colheita minha lá foi 32 sacos de arroz. Aí Olha era na só. meia, ficou 15, 16 para o João Albino, 16 para mim, e aí a gente ainda tinha que pagar o adubo. Mas tudo isso eu louvo a Deus por tudo, eu tenho saudade daquele tempo. Sempre a gente diz, né? Ah, vontade de voltar ao tempo de infância, né? De É, criança. voltar A ao gente sabemos passado. que não há possibilidade, né? Mas fica na mente. Então, isso é muito gratificante. E eu creio que muitos aqui em Itapaci passou por esses trabalhos, esses momentos, mas tem a vontade ainda de retornar, sabe? É. Embora seja impossível, mas tem isso na mente, uma alegria, assim, algo de muito interessante, né? Na vida da pessoa. Aquela saudade de voltar às origens, né? Exatamente. Aí, primo, você foi chegando aí, vivendo assim, nessa simplicidade, genuína, mas com uma pessoa de caráter, uma pessoa que é muito respeitada por todos, né? Agora eu gostaria que você me contasse da sua experiência quando você esteve fora do país. Ô, Douglas, essa experiência minha é interessante é que muitas vezes você não tem planejado sair assim do país ou algo que você imagina impossível. No ano de 1997, eu morava em Anápolis, eu já havia mudado de Itapaci para Anápolis, tinha uma indústria de móveis lá, e me veio aquela vontade de ir para os Estados Unidos. Surgiu do Porque, nada, do primo. nada, eu via muitas pessoas indo para lá e ganhando um bom dinheiro, e naquela época eu estava em uma dificuldade muito grande, eu havia comprado uma casa financiada pela Caixa Econômica, e estava pagando, mas tinha uma certa dificuldade. E aí eu quis ir embora. E falei para minha esposa, para minha mãe, meus familiares, que eu estava pensando em ir para os Estados Unidos para tentar melhorar a situação, para trabalhar. O meu objetivo lá seria trabalhar e adquirir algo financeiramente para retornar para o Brasil. E assim eu fui tentar o visto. Eu tentei o visto durante 3 anos. Foi 97, 98, 99. E nesses 3 anos o visto foi negado. E eu naquela euforia, aquela vontade tremenda de sair do país, de ganhar dinheiro, e eu fui e comprei um visto falso. Eu e um pastor lá de Anápolis, ele, pastor Vivaldo, ele é até advogado, era pastor e advogado, e um cara apareceu lá falando que venderia os vistos, que era garantido e tal, e nós compramos. Vocês caíram num golpe, Caiu então. num golpe. Eu comprei um visto por R$ 1.500 e ele comprou 4 vistos. Um para ele, um para a esposa dele e um para cada netinha dele. Ele tinha 2 netinhas com ele aqui, que os filhos dele moravam lá em Uhum. Nova York, e ele ia para levar as netas. E ele tinha solicitado o visto e tinha sido negado também. E ele, naquele desespero também, para ir levar as filhas, acabou acreditando no cara. Acreditou, né? E nós compramos esses 6 vistos falsos, né? Aliás, 5 vistos. Eu comprei um para mim e ele comprou 4, para os 5 vistos. E aí, quando chegou os passaportes, o cara entregou para nós à noite num posto, lá na saída de Goiânia. E nós pegamos o passaporte. Passado 2 dias, eu fui na agência de viagem para comprar passagem para os Estados Unidos. E assim que eu cheguei lá, eu pedi a passagem, vi o preço, aí ela pediu o passaporte para tirar os dados, né? Sim. E aí ela falou, olha, se você embarcar com esse passaporte, você vai ser preso. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque o seu visto é falso. Eu falei, não, você está Nossa. brincando. Ela falou, é falso. E aí eu fui na Polícia Federal para indiciar o cara para pegar, para me ressarcir o dinheiro. Você entendeu? Aí eu fui na Polícia Federal, dei queixa, organizei tudo direitinho, o pastor Vivaldo foi lá também, fez essa queixa e ficou aguardando. E passado, quando foi em 2000, no ano de 2000, no início do ano, eu fui na embaixada novamente. Aí já constava lá, porque a Polícia Federal, eu indiciei e eles já mandou a ocorrência para a Polícia Federal, para a Embaixada Americana em Brasília.
Quando eu chego na embaixada, fui fazer entrevista, o cônsul me procurou. Falou, e a respeito disso aqui, esse visto falsificado? Aí eu falei para ele que eu era vítima e não cúmplice. Aí ele falou assim, eu quero ver até que ponto você está me falando a verdade. Vai na Polícia Federal e pega um laudo de bons antecedentes assinado pelo delegado. E tinha um amigo meu, hoje ele é até aposentado da Polícia Federal, o Zezé, nós chamamos ele de Zezé, o nome dele é José de Sena Pequena, e aí ele trabalhava lá em Anápolis, e ele muito amigo do delegado lá da Polícia Federal. Eu conversando com ele, ele falou, não, primo, vamos lá, eu pego com você lá. E a gente foi lá, ele me apresentou para o delegado viu a ocorrência e fez o laudo de bons antecedentes, me passou, e eu fui a Brasília e levei na embaixada. Aí chegando lá, o cônsul falou para mim, olha, eu quero ver até que ponto você está falando a verdade. Se você estiver falando a verdade, eu vou te conceder o visto. Se não, o seu visto será negado. Eu falei, não, tudo bem. E fui para casa. Isso foi em outubro. E meu passaporte ficou lá 45 dias. Do dia 15 de outubro a 30 de novembro. Quando foi dia 30 de novembro, eles me ligaram. Lá em Anápolis, até a minha menina do MEI, a que está lá nos Estados Unidos hoje, que atendeu o telefone. E aí ela falou, seu primo Barbosa? A minha menina falou, não, ele está no trabalho. Aí a pessoa lá falou, é para ele vir buscar o passaporte dele, que o visto dele foi concedido. Olha só. E aí a minha menina, eles desligaram, a minha menina me ligou, eu estava na marcenaria trabalhando. Ela falou, pai, o visto do senhor saiu. Eles ligou que a pessoa ia buscar o passaporte, o meu e da minha esposa. Aí eu já tinha pegado para nós dois, tinha solicitado para nós dois. Rapaz, a hora que eu ouvi isso, me deu aquele baque, sabe? E eu fiquei assim, trêmulo, de alegria, eufórico, aquela, sabe? E aí eu só agradeci a Deus pela vitória, pela benção. E porque era muito difícil pegar o visto, inclusive até hoje é também. É Não é difícil, né? fácil, é difícil adquirir o visto. Se você não tiver um vínculo suficiente que te dá uma estrutura aqui no Brasil, não é fácil você conseguir o visto, é difícil. Por isso que a maioria das pessoas às vezes opta para ir via México, para pagar um coiote, às vezes caro, 100 mil reais, 70 mil reais, do que tentar o visto, porque realmente é muito É difícil. muito difícil. Então, essa foi a minha trajetória inicial de solicitação do visto. No final de 2000, eu peguei o visto. Quando foi em abril, dia 9 de abril de 2001, eu embarquei para Nova York. Aí eu fui, uma das minhas irmãs me deu muita força. E alguns dos meus irmãos não foi a favor. Falou, olha, você vai caçar chifre na cabeça de égua, você não sabe o que você está fazendo, você vai deixar mulher e filho e, e vai para Sempre lá. tem, né? Os prós, os É, contras, né? sempre tem aqueles que confiam e acreditam em você e aqueles que não te dão muita credibilidade, Sim. né? E a minha irmã ela era diretora de uma escola lá em Anápolis, e ela até me arrumou um pouco de dinheiro para mim ir. Então foi muito bom, assim, eu senti assim nela uma força muito grande. E aí embarquei para Nova York. E dia 15, foi dia 9 de abril de 2001. Eu desembarquei lá dia 10. A hora que eu cheguei no John Kennedy lá, que eu desembarquei, cheguei no saguão lá do aeroporto, eu olhei assim, eu pensei, meu Deus, o que eu vim Nossa. fazer aqui, sabe? Não falava nada em inglês, nem em espanhol, no lugar daquele, e eu fiquei assim um pouco trêmulo. E aí eu cheguei num taxista lá, que eu desembarquei em Nova York, mas ia para uma cidade próxima, dentro do estado de Nova York, né? Eu ia para Port Chester. Inclusive tem muitos brasileiros, tem muitos itapacinos lá e anapolino, lá nesse lugar. Aí eu pedi um táxi, o táxi falava espanhol, entendeu o português, aí me levou. E eu cheguei lá,
estava terminando a neve e eu fui morar num basement. Basement, toda casa lá tem um porão. A gente fala basement, que é embaixo da casa. Embaixo da casa. Embaixo, é. Aqui nós fazemos o alicerce, né, da casa. Lá eles fazem um basement todo de cimento, a estrutura enorme, e a casa é levantada para cima. E embaixo fica a casa de máquina. Lá fica o quê? O ar-condicionado, o heater, né, que aquece a casa, Uhum. a caldeira a gás, ou energia, ou a lenha. Hoje em dia é mais a óleo e a energia. A lenha quase não tem mais e nem a gás. Então ali fica todo o sistema de calefação e de alimentação de água para a casa, sabe? E muitas das vezes, ali embaixo do basement, embaixo no porão, eles dividem as máquinas e faz uma cozinha, um banheiro, um quarto e aluga para os imigrantes, sabe? Tanto mexicano, equatoriano, colombiano, sabe? Chileno, é gente de todo lado. Ali em Nova York você vê gente de tudo quanto é parte do país. Eu trabalhei com pessoas da África, Bangladesh, Coreia do Sul, Iraque, sabe? É bem, bem diverso É mesmo, bem né? diverso. Quando foi... E aí eu trabalhei por 9 meses e 20 dias. O meu primeiro dia de trabalho foi na landscape, jardinagem. Eu cheguei lá, trabalhei o primeiro dia, recebi $70. O salário em 2001, no início, era parece que R$ 186. Eu ganhei praticamente um salário Em no um primeiro dia. dia de trabalho, um dia. E Aí você ficou animado. aí eu fiquei, pensei, aqui é o lugar que eu vou fazer a vida. E liguei para minha esposa. Lá, antigamente, se comprava a tarjeta, né, o cartão, inseria no telefone público e te dava crédito, igual aqui, você lembra, né? Sim. Para me ligar para o Brasil. Aí a gente ligava. Eu tinha telefone, tinha instalado telefone fixo em casa, então sempre a gente ligava. Eu liguei e falei, bem, olha, trabalhei hoje, muito frio, estava frio demais na conta. Acho que estava uns 8 a 9 graus negativos, para quem vivia aqui num Gelado, né? calorão Não desse, tem né? acostumado com Mesmo 30 graus. já estava terminando o inverno, iniciando o verão, né? E aí foi aquela coisa difícil, mas muito assim, eu muito eufórico, porque era muito bom. O que você ganhava lá era muito assim, muito alto o valor que ganhava, sabe? Então, a primeira semana que eu trabalhei lá, eu passei dinheiro para minha esposa, deu para ela passar um mês, Olha só. sabe? Então, quanto era assim bom. Por isso que o pessoal era aquela euforia para ir para lá. Querendo, todo mundo querendo ir, Todo né? mundo querendo ir, né? Porque se ganha bem. E naquela época já tinha muito imigrante, mas parece que hoje tem muito mais ainda. Mais ainda, né? Mais ainda, porque naquela época o aluguel ainda era mais acessível, tá? Não era tão caro igual hoje. Hoje o aluguel lá é muito caro, mas mesmo assim ainda é compensativo, né? E aí eu retornei em novembro, fiquei 7 meses e 20 dias e vim embora. Vim para Anápolis, já tinha pagado todo o dinheiro que eu tinha tomado emprestado e vim com saldo bom. Deu uma organizada na Dei uma vida, né? organizada na vida, vim com um pouco de dinheiro no bolso. E cheguei em Anápolis, comprei um Palio EDX da minha irmã, seminovo. Paguei R$ 10.000 e fiquei devendo 7, sabe? E aí fui trabalhar numa indústria de um amigo meu, em Eurípides. Aí cheguei lá, trabalhei 2 dias. E aí o salário era R$ 217. Nossa. Aí eu falei para minha mulher, falei, bem, eu vou ficar aqui não, vou embora. De novo. Ela, mas de novo? Eu falei, vou. E agora eu vou ficar 2 anos. Ela, olha, eu falei, vou ficar 2 anos. Aí passou novembro, eu cheguei no final de novembro, completou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, em abril eu fui de novo. Aí eu já fui, não fui para Nova York, porque eu havia passado, porque lá quando você entra no país, ele te dá uma permanência de 6 meses no seu visto, né? No passaporte. Só porque ninguém vai fazer turismo de 6 meses.
A pessoa tem que ser muito rico, né? Tem. Para Para ficar ficar 6 meses, ou de senão, férias? se estiver fazendo um curso, né? Sim. Algum curso, alguma pós-graduação, alguma coisa. E aí eu fui para Miami, ia ter uma feira de aviação em Orlando, e eu fui para Miami com a turma que ia para essa feira de aviação, nem entendia, nem entendo até hoje de aviação, mas fui. E aí chegando em Miami, quando eu desembarquei, aí eles me chamaram para uma salinha, lá tem uma salinha de entrevista. Aí a mulher fez várias perguntas, se eu já tinha tido lá, e eu falei que não, mas eu sabia que eu tinha, só que eu tinha ido para Nova York, né? Uhum. Aí eu fiquei lá mais ou menos uns 10 minutos, ela me entrevistando tudo, ela procurou, tem dólar? Eu falei, tem. Ela, quanto? Eu falei, 2.000. Falei, quer ver? Ela, não precisa não. Aí me liberou, eu peguei uma van, fui para Miami, de Miami eu ia para Orlando, na Flórida. Aí passei uma noite em Orlando, no outro dia eu fui para Nova York. Aí fiquei lá 5 anos, de 2001 a 2006. 5 anos direto, primo? Direto. Eu fiquei 3 anos e 4 meses sozinho. Aí depois a minha mulher foi e ficou 1 ano e 8 meses lá comigo. Aí vocês voltaram juntos, Aí retornaram nós juntos. voltamos junto. Nós voltamos junto. E lá para mim foi um aprendizado muito bom mesmo. Eu aprendi muito. Foi sofrido, mas foi muito gratificante, sabe? É uma coisa assim que muito me ajudou. Hoje, o que eu adquiri, a grande parte é de lá. A iniciativa, o início, foi vindo Aquele de lá. pontapé inicial ali, O né? A pontapé base para você inicial, meu trabalhar. ponto de partida, a base para me chegar onde eu estou. É claro que eu não sou eu não sou rico, eu sou estruturado, né? O que eu tenho dá para me manter, eu e minha esposa. Meus filhos estão criados. Então, graças a Deus que eu consegui esse objetivo. O meu sonho na época, quando eu fui, tinha saído o Corsa Sedan, o meu sonho era comprar um Corsa Sedan. Tanto é, quando eu cheguei em 2006, a primeira coisa que eu fiz foi lá em Goiânia, na CCA, na CIA que tinha lá em Goiânia, comprar um Corsa. Mas E eu comprou, comprei né? um Corsa Tá zero, certo. sabe? Realizou o Então, sonho, eu né, primo? realizei o sonho, sabe? Aquilo que parecia impossível, foi possível, né? Diante das bênçãos que o Senhor me concedeu, né? E durante o tempo que eu fiquei lá sozinho também, eu fiquei na igreja, nos pés do Senhor. Eu trabalhava na obra, eu ajudava o pastor, eu já era diácono. Então foi muito gratificante. Então, enquanto muitos iam para as baladas e para beber, para saía, eu trabalhava, ia para a igreja e juntava o meu dinheiro. Trabalhou Então, certo, né? trabalhei certo, consegui um bom dinheiro na época, sabe? Teve dia lá de eu pegar, de a gente conseguir, porque a gente trabalhava na firma de segunda a sexta, fazendo 8 horas por dia, que seria 40 horas semanais. Quando passava disso aí, era overtime. Aí eles pagavam hora extra para a gente. Então, a firma, às vezes, não gostava muito que passava, que trabalhava. Mas eles faziam o seguinte, sábado e domingo, a própria firma te oferecia uma empleita para você terminar um serviço, fazer um serviço. Aí aquilo a gente pegava separado. Aí você já emendava. E já emendava. E permitia também que a gente pegava serviço de outras pessoas. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Natan, carioca, e a gente sempre estava junto. Eu era carpinteiro, tinha uma grande experiência na carpintaria, e ele tinha o inglês. E carioca sempre ele falava, só no sapatinho, né? O cara mais Mas tranquilo, não é muito preocupado, mas muito gente boa. Então ele era assim, a gente estava sempre junto. Sabe? E ele foi uma pessoa que me ajudou muito, um cara que eu sou muito grato a ele pela força que ele me deu. E a gente trabalhava, tinha um carro da firma, uma van da firma, com todo o equipamento, todas as ferramentas para a gente trabalhar para a firma. E a gente pegava serviço fora. E nessa época, inclusive, quando as torres, o atentado lá do World Trade Center, em 2001,
em setembro, dia 11 de setembro de 2001, eu estava lá. Eu trabalhava na 47 com a Quinta Avenida. Você estava ali Eu pertinho. estava lá perto, eu estava na Broadway, na Nossa, Times Square ali, ó, pertinho, pertinho. Nós só vimos aquele poeirão, aquele estrondo e o poeirão, e polícia para tudo quanto é lado. Quando nós voltamos, fomos atravessar a Trogsneck lá, que é a ponte lá. Rapaz, você precisa de ver, foi a maior dificuldade. O povo não estava deixando ninguém sair, entrar, a polícia em cima, vistoriando os carros tudinho. Aí nós, do dia 11, quando foi dia 12, 13, nós não trabalhamos lá em Manhattan. ficou tudo parado. Ficou tudo parado, porque nós morávamos em Port Chester e íamos para lá todo dia de manhã e voltava à tarde. Muitas vezes a gente ia de trem, né? E outras vezes ia na van da firma. E ia cedo e voltava à tarde, sabe? Então foi o que aconteceu lá nesse dia. A gente estava lá e foi terrível, sabe? Aquele fumaceiro, a hora que caiu as torres, aquele poeirão, aquele estrondo, e o Desespero. desespero, e gente correndo, já saiu nas rádios, saiu direto. E para cá também, quando veio a notícia para cá, era que ia ter guerra lá, sabe? E aí a família, todo mundo ligando e não estava Desesperado. conseguindo falar, porque os telefones tudo congestionados, sabe? E todo mundo preocupado, vai ter guerra aí, vai bombardear aí. Não teve nada disso. Só foi o atentado. Mas quem estava lá continuou de boa, sabe? Não teve nada disso. E aqui você precisava ver. Naquele desespero, o povo, naquele desespero, né? É um desespero danado. Você ligava para a família aqui, eles tudo, vem embora, que vai acontecer isso e isso. O Bin Laden vai atacar aí, vai matar todo mundo, sabe? Mas não teve nada disso. Depois disso, seguiu normalmente. Todo mundo trabalhando, tranquilo. As firmas, todo mundo trabalhando. Rotina de vida normal, né? A rotina continuou normal, a rotina de vida. No oferecimento de Ferreira Auto Center, nós estamos aqui nessa prosa bem legal com o Primo, contando aí sobre as suas experiências de vida. Primo, na época que você estava lá nos Estados Unidos, toda essa correria, aconteceu também esse desastre aí do World Trade Center. É, o que é que mais você sentia saudade aqui do Brasil naquela época? Olha, quando você sai do seu país, da sua terra natal, muitas raízes você deixa. E eu sentia muita falta, em primeiro lugar, dos meus familiares, né? Da minha mãe, meus irmãos, minha família, mas também dos amigos e da própria cidade onde você cresceu, onde você viveu grande parte da sua vida. Isso te deixa também muita saudade, Você viu, tem muito Rubens? conhecido, conhece todo mundo, né? Tem muito conhecido, e naquela época, devido à dificuldade de telefone, você não tinha acesso para conversar com todos os amigos, né? Porque, igual eu estava lá, eu mandei instalar telefone fixo na casa da minha mãe, na minha casa, né, lá em Anápolis. Então, eu tinha contato frequente com eles. Mas com os amigos era mais difícil, sabe? Porque nem todos tinham telefone em casa. Sim. E era difícil esse contato. Então, hoje em dia, é mais fácil. Hoje em dia, você liga, faz uma chamada de vídeo, né? É bem tranquilo hoje. Hoje, para você sair do país, é muito fácil. E Sabe? assim, essa galerinha jovem de hoje em dia, esses que nasceram de 2000, nem vamos falar de 2000, mas de 2005 para cá, essa juventude toda aí, eles não têm muita noção de valores, mas naquela época, primo, linha telefônica era muito caro, né? Ah, naquela época era muito difícil, Douglas. Era poucas pessoas que tinham a linha telefônica em casa. Era É, só mais os comerciantes, né? caro também, né? Caro, Eu lembro que era teve uma caro. tia minha que vendeu um carro para poder comprar um telefone, na época Era. lá em Itapuranga. E Então, e hoje tá fácil, né? hoje está fácil. E antes disso, aqui tinha uma central de telefone, que era a Tele Goiás. Quando você não tinha telefone em casa, você ligava para a central, pedia para chamar aquela pessoa, eles enviavam um mensageiro na casa da pessoa, marcava o horário que você ia retornar a ligação e ela ficava esperando. Essa eu não sabia. Lá no posto Essa telefônico. para mim é nova. Era. Então, ligava lá para marcar um horário para ligar de novo. Isso, você ligava na central, na Tele Goiás, e aí falava a pessoa, por exemplo, eu quero falar com Douglas Farias, mora em tal lugar assim, assim,
fala para ele que 4 horas da tarde eu vou retornar. Aí eles vinham, mandava, te dava o recado e voltava. Quando era 4 horas, você estava lá esperando. Aí eu ligava, Para dar falaria certo. com você, Meu para dar Deus, certo, que entendeu? dificuldade, hein, Era primo? muito difícil, Nossa. porque teve uma época que a gente trabalhou vendendo enxoval, você lembra, né? Vendia enxoval, vendia Sim. retrato, né? Aqui teve várias pessoas que trabalhou, o Durval trabalhou como retratista, o Juvenil também como retratista, teve vários, acho que até o João Pessoa trabalhou, o Simeão, e foi muita gente trabalhava como retratista. E o Vilmar, do Valdivino Júlio, o Antônio, meu irmão, esses trabalhavam com vendas de enxovais. Então, naquela época, era muito lucrativo. Era o que o povo chamava de mascate. Isso, É. mascate. Então, era uma época que se ganhava muito dinheiro. Teve aquele Simeão, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele, parece uns 5 ou 6. Eles faziam o Acre, né? Fazia Rondônia, Cárceres, no Mato Grosso. Eles ganhavam muito dinheiro mesmo. Então era vendas muito boa. E hoje em dia já não se faz mais isso, né? Não tem mais, Não né? tem É, mais. as coisas vão mudando, vão evoluindo. Primo, agora eu vou mudar um pouco o rumo da nossa prosa aqui, porque nós já falamos da sua trajetória, falamos da sua ida para os Estados Unidos. Antes de mudar aqui, eu ia mudar, mas eu resolvi. Eu vou perguntar para você, qual conselho você daria? Porque nós sabemos que tem muita gente que sonha de ir para os Estados Unidos ou para outros países, né? Para buscar um futuro melhor, como você foi e você teve êxito, porque trabalhou certo. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão pensando em sair do país para tentar conseguir uma renda melhor, para tentar garantir um futuro melhor? Ô, Douglas, é uma pergunta muito boa, muito viável. Depende muito da pessoa. Eu, no meu ponto de vista, eu aconselho qualquer pessoa que tenha um intuito de crescer na vida, de adquirir bens, de trabalhar, aí, seja para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, que são um lugar muito bom. Canadá é ótimo, só porque é mais frio do que os Estados Unidos. A Europa é muito bom, mas não é fácil para você entrar, porque não exige visto, mas para se trabalhar é mais burocrático, inclusive na Espanha, né? Tem muito brasileiro na Espanha, tem demais. Na Suíça, Portugal. Agora mesmo, há 15 dias atrás, há 20, não mais, 45 dias atrás, aquela garota que trabalhava comigo na loja, você lembra? Ela Lembro. foi para Portugal, está lá. E graças a Deus está bem, está trabalhando. Foi luta para ela ir? Foi difícil, não foi fácil. Mas ela é uma menina guerreira, o esposo guerreiro. Então Sim. eles estão lá trabalhando. E eu tenho 2 filhas nos Estados Unidos, tenho 3 netos, 2 genros, todos trabalhando. Meus netos formou agora lá. O, o ensino médio, né? Eles concluíram agora. Um deles vai fazer medicina, o outro vai fazer, eu creio que o objetivo dele é fazer veterinário, sabe? Mas depende muito, ele está meio assim, se vai fazer veterinário ou administração. Mas o outro já optou por medicina. E tem um mais novo, que tem 15 anos, que gosta de futebol e está jogando num time lá bom. E ele já está bem evoluído e eu creio que ele tem uma chance De seguir de seguir nessa nesse carreira ramo, aí. nessa Isso é carreira, muito bom. né? Então é isso. Agora sim, eu vou mudar um pouco o rumo da nossa prosa aqui. Eu quero perguntar para você, primo, o que significa Deus para você? Meu irmão, uma pergunta excelente. Deus, para mim, é o ser supremo, criador de tudo que há no universo, criador do céu e da terra e de tudo que nela há. E para nós que somos
cristão, que cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ele vive e reina para todo sempre. Esse é o motivo de estarmos aqui, porque ele nos criou, nos deu o fôlego de vida, e muitas pessoas não reconhecem isso. Muitas Realmente. pessoas. Muitas das vezes, quando vamos falar do amor de Deus, o quanto ele é maravilhoso para conosco, o quanto tem cuidado de nós, neste mundo de hoje, nós ainda encontramos pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se torna inviável eu tentar explicar para você, sendo que você não acredita. Você concorda comigo? Sim, plenamente. Não é? É verdade. Então, mas a partir do momento que você tem total convicção que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveu aquele livro, no qual nos dá total garantia e entendimento de como foi, como é e como será a nossa trajetória nessa terra, servindo e seguindo os passos de Jesus. Então, para mim, não temos assim, creio que para todos aqueles que buscam, é muito difícil, né, uma palavra X que faça, que assim, como se diz, que venha, está à altura de falar o que Deus representa para nós. Porque para mim ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é, foi e será sempre o autor e consumador da nossa fé. Então isso é muito importante para nós. E nós temos que estar sempre buscando a presença do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Por mais que as pessoas às vezes não acreditam, têm dificuldade às vezes de entender, nós devemos de estar levando a palavra de Deus. Quando Deus diz, ide, levai o evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo. Né? Quando Paulo e Silas estavam presos, eles oraram e as cadeias se romperam, o carcereiro desesperado, pensando que havia fugido todo mundo, e Paulo disse para ele acalmar, que estava todo ali. Aí ele procurou, o que farei para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós temos que crer e obedecer e fazer a vontade do Pai. Esse é o resumo. Porque nada acontece. Primeiro nós temos que ter amor e fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que você espera. Essa é a definição de fé. Que para nós tem muitas pessoas que não sabem ainda. Mas essa é a definição. No oferecimento de Água Tudo Piscinas, nós estamos aqui com a nossa prosa, sabendo mais sobre agora o empreendedorismo com o primo, falando aqui das lojas, falando, aliás, nós estamos falando de pesca. Primo, já pensou, você está aí falando que gosta muito de pescar, de repente abriu uma loja de pesca. É um privilégio, né? Você olha, eu gosto de pesca, eu vou abrir uma loja de pesca, e de repente vira sucesso. Fale pra gente um pouco sobre a temporada do Araguaia, né, que está aí agora. Douglas, é um prazer enorme falar de pesca, né? Nós estamos aí iniciando o mês das férias, né? Mês de julho, mês de temporada de pesca, né? No qual o Rio Araguaia é o nosso, O nosso a cartão nosso, é o postal, nosso né? cartão postal aqui de Goiás, né? Onde temos vários pontos de pesca e pontos turísticos também. Temos lá Luiz Alves, temos o Bandeirante, né? Temos ali Aruanã, temos a Viúva, né, na Barra do Rio do Peixe lá. Então tem vários locais de pesca, vários pontos estratégicos, muitas praias. E esse mês de julho é muito, muito frequentado pelo pessoal aqui de Itapaci, Goiânia, Brasília, Anápolis. Então eles optam muito para vir passar a temporada aqui no Araguaia.
E é muito bom. E eu convido a todos aqueles que estiverem vindo para cá, né, para passar lá na loja de Nossa, a pesca loja tá Gênesis surtida, hein? Pesca e Camp, né? A loja tem grandes variedade de artigo de pesca e camp. Você que está vindo, não fez a sua compra ainda, passa lá, faz uma visita para nós. Vamos lá nos conhecer, tomar um café conosco lá, né? Estamos aqui. A temporada está iniciando. A partir do dia 1º, estamos aí, firme. No final de semana passada, você foi lá dar uma conferida, não foi? Que eu fiquei sabendo. Fui, eu tive lá, eu fui na sexta, voltei no domingo. Tá muito bom, muito bem organizado. Você precisa ver, Douglas, as Bom praias, que demais, coisa né? mais linda. O Rio Araguaia realmente é muito bonito, viu, Muito Douglas? lindo, né? Muito bonito. Nossa, bonito A demais. fauna e a flora do Araguaia é lindo, lindo, É de lindo. dar gosto É de mesmo. dar gosto, viu? Para Então, quem gosta, é a melhor coisa. então tá aí, tá dado o recado. Atenção, você que está se preparando para a temporada do Araguaia. Itapaci tem a Gênesis Pesca e Camping. Eu estive na loja hoje, a loja está lotada, tem de tudo para sua pesca com qualidade. E você vai encontrar o primo que sabe, ele entende do assunto. Você vê que antes de ter a loja, ele já era apaixonado por pesca. Então você imagina como que é a loja, como que é o atendimento lá da Gênesis Pesca e Camping. Agora, primo, eu quero perguntar para vocês, existe algum segredo para ter sucesso na vida profissional? Douglas, a nossa base para tudo é Jesus, né? O nosso Deus. Quando buscamos primeiramente em Deus, que a palavra de Deus disse, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a garantia do sucesso, né? Nós buscarmos a Deus e trabalharmos segundo a permissão de Deus. Eu me considero uma pessoa vitoriosa, Com uma pessoa certeza. que teve êxito. Tive várias dificuldades na vida, tive várias lutas, mas em todas elas eu me saí assim vitorioso. Não porque somos bons, não, porque pela misericórdia de Deus. E Deus tem nos honrado. Deus tem nos dado o privilégio de crescermos, né? Porque se eu for olhar para anos atrás, 2008, quando eu saí aqui de Itapaci, a minha situação era muito crítica, sabe? Era improvável, né? Era improvável para que eu estivesse onde estou hoje. O sucesso depende de cada um, né? Da maneira que você vai conduzir, a persistência. Nós devemos ser firme, ter objetivo, ter foco. Um atleta, ele tem o ponto de largada e de chegada, ele tem objetivo, ele tem meta. Então, para que você seja bem-sucedido em qualquer área da sua vida, você tem que ter meta. Você tem que elaborar e seguir em frente. Você não pode esmorecer no meio do caminho. Tá difícil, tá pesado, não vou dar conta, não. Você tem que lutar, pedir a Deus, esforçar e você vai vencer. A palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Eu venci, você também vencerá. Isso é em nossa vida espiritual e na vida física, financeira. Nós temos que ter êxito, ter objetivo para que possamos vencer. E tem pessoas que não têm. Tem pessoas que começam uma coisa aqui hoje, daqui 3 dias larga, começa outra, vai uma Não semana foca, larga, né? começa outra, não tem foco, né? Assim não funciona, né, Assim não primo? funciona, né? Primo, nós estamos aqui na nossa reta final do Prosa e Café. Que prosa boa. Eu quero perguntar para você, para a gente fechar, qual foi o seu maior orgulho em tudo que você já conquistou? Olha, o meu orgulho é a minha mãe, minha esposa, minhas filhas, meus familiares. E, primeiramente de tudo, o meu maior orgulho é poder servir a Deus, é poder estar nos caminhos do Senhor, de ter o privilégio de ser chamado filho de Deus. Isso, para mim, é o maior orgulho que eu tenho, sabe? E eu louvo a Deus por tudo. E eu quero aqui agradecer você por esse convite, a teu filho, esse rapaz, meu amigo, né? Conheci agora, mas é uma pessoa excelente, né? Possamos estar mais vezes juntos, inclusive pescando, né, meu filho? Boa, Vamos estar vamos juntos lá, se pescar, Deus hein? quiser.
Eu quero aqui mandar um abraço em especial para todos os ouvintes, mandar um abraço para minhas filhas nos Estados Unidos, meus genros, meus netos, todos os meus familiares que estão lá, e também para todos os ouvintes desse programa. E que você venha ser uma pessoa cada dia mais direcionada por Deus. Obrigado, amém. Estaremos sempre orando em seu favor, em favor da tua família, e que Deus venha te honrar, para Amém. que você venha atingir os seus objetivos. Tudo aquilo que você planejou, que Deus venha realizar por você, através da sua perseverança, da sua persistência, da sua busca. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, que bonito, hein? Obrigado, viu, Que primo? Deus abençoe. Agradeço de coração. A gente vai ficando por aqui. Eu quero mandar um alô especial para o pessoal de Crixás. Hoje é terça, amanhã é quarta. Na quinta-feira, às 18h30, tem Prosa e Café em Crixás. O meu primeiro entrevistado vai ser o Dr. Alan Xavier. Ele é médico e é pré-candidato a prefeito em Crixás. Para você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado. Nós conhecemos hoje a história do primo, empresário, homem de Deus, e muitas outras histórias estão por vir. Não esquece de ativar o sininho das notificações, tá? Você ativa o sininho que toda vez que tiver um programa, o YouTube vai te avisar. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like. Para você não faz muita diferença, mas para mim é muito importante porque o canal vai crescendo. E assim você vai nos incentivando a fazer um programa cada vez melhor que o outro. Forte abraço, que Deus cuide de você como Ele cuida de mim. A gente se fala na próxima terça.